Oi, pessoal, eu sou a Ingrid e hoje eu trago para vocês um resumo visual do caso clínico de síndrome nefrótica que foi discutido lá no podcast Tá de Clinicagem. A ideia do resumo visual é que vocês lembrem de uma maneira mais fácil os conceitos que foram discutidos no episódio, mas não substitui uma boa discussão de caso clínico. Então, quem ainda não assistiu, assiste o episódio que está muito bom, é o episódio número 123. Nesse episódio é feita uma discussão da abordagem da proteinúria, e é o que eu trago aqui para vocês hoje. Bom, então inicialmente eu vou ter a minha suspeita clínica e vou fazer um exame de triagem, que é a urina tipo 1. Na urina tipo 1, nós podemos usar dois métodos para semi-quantificar a proteinúria. Um deles é o dipstick e outro é o teste dos ácidos sulfasalicílico. No dipstick é importante lembrar que ele só vai detectar a presença de albumina, não vai detectar a presença de outras proteínas se elas é que estiverem aumentadas. Mas o teste do ácido sulfasalicílico vai. Então essa é a grande diferença entre os dois. Mas lembrando que os dois são usados no teste de urina tipo 1 e é um teste semi-quantitativo, um teste de screening. A partir desse teste, eu faço um teste confirmatório, que aí sim eu vou quantificar mesmo a presença dessas proteínas na urina. E aí eu tenho três tipos: o A/C, que é a albuminúria por creatinina, o P/C, que é a proteinúria por creatinina, e a proteína de 24 horas. O A/C ele é usado principalmente na doença renal crônica para quantificar, para estratificar, qual o estadio da doença renal. O A/C, que é uma amostra isolada e vai me quantificar essa albuminúria. O P/C é o mesmo princípio, é uma amostra isolada e vai me quantificar a presença de proteína, não necessariamente só a albumina, tá? E a proteína de 24 horas, o paciente coleta a urina num dia inteiro, e aí sim eu posso quantificar de uma maneira muito mais precisa a quantidade de proteína que está saindo na urina. Lembrando que nas glomerulopatias, como eu tenho essa variação ao longo do dia da quantidade de proteinúria que pode estar acontecendo, a proteína de 24 horas é o exame padrão ouro para eu quantificar isso. Bom, e quais são os valores de referência? O que é o normal? O normal é menos do que 30 mg no A/C, menos que 200 mg no P/C e menos do que 150 mg na proteína de 24 horas. Acima disso, eu tenho valores alterados. Mas como que eu vou quantificar esses valores? Como que eu vou graduar esses valores alterados? Eu tenho principalmente entre 150 mg e 3,5 gramas, e eu tenho acima do que 3,5 gramas. Acima do que 3,5 gramas, a gente sabe que são níveis nefróticos, né? Mas e esse valor aí que eu falei, de 150 até 3,5? O que a gente consegue extrair daí para ajudar no nosso caso clínico? Valores acima de 1 grama sugerem origem glomerular da proteinúria. Por quê? É uma quantidade maior de proteína que está saindo na urina. Isso corrobora com o padrão glomerular, porque no padrão glomerular eu tenho uma quebra da barreira de filtração. Então eu vou ter muito mais proteína, muito mais passagem de proteína na urina. Se eu tenho valores menores do que 2 gramas, ou seja, entre 150 miligramas e 2 gramas, eu posso pensar que essa proteinúria seja de origem tubular. Porque na lesão tubular, o que eu vou ter? Eu não vou ter uma reabsorção, dessas proteínas. Então veja como o mecanismo glomerular e tubular é bem diferente. Como eu não tenho essa reabsorção no tubular, eu tenho muito menos proteinúria, né? Então, níveis menores do que 2 gramas me fazem pensar em tubular, níveis maiores do que 1 grama me fazem pensar em glomerular, né? Lembrando que a gente estabelece que 3,5 é o valor de corte, mas para chegar no 3,5, com certeza passou pelo 2, com certeza passou pelo 2,5 e assim vai. É uma progressão da doença até chegar no valor de corte. Essa proteinúria é maior do que 3,5 gramas, mas e aí, eu já posso chamar de síndrome nefrótica? Ainda não. Por quê? Eu preciso de uma hipoalbuminemia ou presença de edema e eu posso ter também uma hiperlipidemia ou a presença de trombose. Aí sim, eu tenho uma síndrome nefrótica que a gente sabe que é de origem glomerular. Dentro da síndrome nefrótica, eu posso classificar ela em 3 mecanismos fisiopatológicos: a nefropatia membranosa, a GESF e a por lesão mínima. E aí dentro delas eu vou ter várias etiologias. Ok, a gente definiu síndrome nefrótica. E se eu tiver uma proteinúria maior do que 3,5 gramas, mas não tiver outros sinais, sintomas, nada que me corrobore para caracterizar como síndrome nefrótica, o que eu posso ter? Se eu não tenho, se eu não tenho uma hipoalbuminúria ou outros comemorativos, eu posso ter uma paraproteinemia, uma presença muito elevada de outros tipos de proteína, e aí essa carga proteica em excesso no rim acontece o que a gente chama de proteinúria por mecanismo de hiperfluxo, ou seja, eu tenho muito no sangue, então vai acabar passando para a urina. E exemplo disso seria, por exemplo, uma amiloidose, o mieloma múltiplo, em que eu não tenho as características da síndrome nefrótica, mas eu tenho uma proteinúria em níveis nefróticos. E um terceiro cenário, que eu tenho a síndrome nefrótica, mas eu tenho também a hematúria. O que eu tenho que pensar?
Nesse caso, é importante que a gente veja se a hematúria é com dismorfismo eritrocitário, que me fala a favor de que essa hematúria é de origem glomerular. Se eu tenho isso e a presença de hipertensão, eu posso ter o que a gente chama de síndrome nefrítica nefrótica. Lembrando que nós dividimos, né, nefrótica e nefrítica, mas a gente sabe que muitas delas existe uma intersecção. Lembrando que a presença do dismorfismo eritrocitário vai ser determinado por um método que é operador dependente, né? O técnico vai olhar a lâmina e vai ver se tem dismorfismo. Existem muitos fatores que podem dificultar essa análise. Então, muitas vezes, se a hematúria vier sem o dismorfismo, é importante que a gente tenha em mente que ela pode sim ser de origem glomerular, ela pode sim ter esse dismorfismo, ele só não foi identificado. E quais são esses casos? Quando eu tenho uma hematúria e uma proteína maior do que 500 miligramas na urina, eu preciso pensar que essa hematúria pode ter dismorfismo eritrocitário. Muitas vezes ele pode não ter sido detectado, mas é importante que a gente se atente a essa possibilidade. Bom, então a gente falou da abordagem da proteinúria, da definição dos níveis nefróticos, o que pode estar dentro desses níveis nefróticos, né? Existe o cenário da síndrome nefrótica, existe o cenário da paraproteinúria e existe o cenário da síndrome nefrítica nefrótica. E valores intermediários, né, alterados, mas não caracterizando síndrome nefrótica, a gente pode pensar numa lesão glomerular ainda em progressão ou até mesmo uma lesão tubular. Bom, mas como que eu defino o que está causando essa proteinúria, né? Eu posso ter alguns indicativos, seja classificando como síndrome nefrótica, seja classificando como tubulopatia, mas como que eu consigo definir mesmo o que é? Muitas vezes a gente vai ter que recorrer à biópsia. Mas eu preciso biopsiar todo mundo? Não. E aí que a gente precisa saber as indicações de biópsia na proteinúria. São 3. Se eu tenho mais do que 1 grama de excreção de proteína e uma redução da taxa de filtração glomerular ou uma hematúria, isso já é uma indicação para eu biopsiar, para eu descobrir a etiologia desse paciente, para eu começar a tratar logo, né? Porque ele está perdendo função renal. Uma outra indicação é quando o paciente lúpico tem mais do que 500 miligramas de proteína na urina. Nesses casos, vai me ajudar a quantificar melhor em qual estadio de acometimento renal esse lúpus está. E uma terceira indicação é na síndrome nefrótica, né? Para eu definir a etiologia, para eu saber o que realmente está causando. Mas será que eu preciso biopsiar todo mundo da síndrome nefrótica? Não. E aí tem 2 exceções. Quando eu tenho uma nefropatia diabética, ou seja, eu já tenho um comprometimento renal decorrente do diabetes de longa data e eu não tenho nenhuma outra pista, né, que possa estar explicando essa proteinúria, eu não preciso fazer uma biópsia. Eu posso considerar que essa proteinúria é decorrente do longo processo de diabetes desse paciente. Uma outra situação da síndrome nefrótica é quando eu tenho o anti-PLA2R positivo. O anti-PLA2R positivo ele é um marcador da nefropatia membranosa primária, ou seja, eu estou definindo a etiologia da minha síndrome nefrótica sem precisar biopsiar o paciente. Esse é um dos poucos casos que a gente consegue, só com um marcador, definir a etiologia. Quem sabe mais pra frente a gente consiga outros marcadores para nos ajudar nessas diferenciações. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado vocês a sedimentar esses conceitos de proteinúria e até a próxima!